Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, aqui conosco a professora Elaine. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História em nome da Secretaria de Educação. Nosso tema é Iluminismo, já estamos numa trilogia, ainda vamos ter mais uma ainda para finalizar. Agora vamos para o tema Montesquieu e a tripartição do poder. Poxa, esse aí foi um pedido meu para que nós pudéssemos analisar um pouco mais essa mudança, essa proposta de mudanças sociais com esses pensadores iluministas, ok? Vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula, embarque nessa. Compreender a proposta de tripartição. O que é isso, professor? De três, né? Três poderes. Tripartição, de três divisões. Tripartição, três partes. Dos poderes inspirada nas ideias de Montesquieu. Montesquieu é o pensador. Reconhecer a divisão do poder executivo, legislativo e judiciário como uma resposta contra o absolutismo monárquico. Apontar a influência da tripartição de Montesquieu na história da Constituição do Brasil. Olha, eu trouxe um link para nós. Já logo de cara, né? Essa tripartição legislativo, executivo, judiciário, que vocês vão estudar um pouquinho comigo, eu vou explicar um pouco mais, não foi o Montesquieu quem inventou. Ele fala de dividir os poderes do rei absolutista, que estava tudo concentrado em suas mãos e que isso favorecia o abuso da autoridade. E que se dividisse os poderes, seria um governo mais justo. Mas não foi ele quem fez isso. Foram outros dois pensadores, dois juristas dos Estados Unidos, né, logo naquele contexto ali do século XVII, século XVIII, que propuseram essa divisão e criaram as nomenclaturas que nós conhecemos. Executivo, legislativo, judiciário. Sabem as diferenças? Vocês vão aprender comigo nessa aula de hoje, beleza? Contextualizando, pensadores iluministas. John Locke e o liberalismo político, Voltaire, Rousseau, e hoje vocês vão estudar comigo o Montesquieu, beleza? E agora, nessa aula, o Montesquieu, a primeira Constituição a dividir os poderes no Brasil, eu trouxe um pouquinho sobre como que está essa divisão dos poderes no Brasil. Agora, então, já começamos falando de Brasil, gostaria de convidar vocês a me ajudar nessa análise. Vocês vão ser os historiadores ativos agora da nossa aula, me ajudem aí e embarquem nessa. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Já ouviram essa praça em algum lugar? Analise, vamos analisar um pouquinho então os detalhes. Tá, professor, a bandeira do Brasil está claro, né? Ok, o mastro, a bandeira, tem uma estátua aqui no meio, né? Professor, parece que um espaço lá atrás, ali, como se fosse uma arquitetura assim, mais moderna, né, professor? Verdade. Uma praça, né, professor? Boa, pronto, matamos a charada, é uma praça. Que praça é essa? E essa imagem, será que teria alguma relação? Ô, professor, a bandeira ali, ó, é a mesma imagem? Opa, então, aqui seria a praça que nós estamos vendo aqui nessa foto? Isso, professor, boa. Mas, professor, isso não é Brasília, não? Correto, muito bem observado. Então, que praça é essa? Essa é a Praça dos Três Poderes. Então, é ela quem divide os três principais edifícios que representam o legislativo, o executivo e o judiciário. Os três prédios que representam essas três esferas estão centralizados, estão ao redor da praça central, que nós chamamos de Praça dos Três Poderes. Essa imagem que vocês estão vendo, essa escultura, chamada Os Candangos. O que era isso, professor? Então, quando foi construída a cidade de Brasília, lá em 1958 até 1960, nossa, professor, em 3 anos conseguiram inaugurar coisas de Juscelino Kubitschek, coisas de 50 anos em 5. Conseguiu, mais ou menos, como diz o outro, né? Nas medidas, das proporções, conseguiram terminar ali um pouco a construção, foi inaugurada, ele conseguiu inaugurar no governo dele, que é o que ele queria, né? Conseguiu inaugurar Brasília. Essa estátua é em homenagem aos trabalhadores, principalmente nordestinos, que se acreditava, inclusive, que eram pessoas assim, muito humildes, que aceitaram essa grande labuta, esse trabalho difícil, né, de construir Brasília. Eram chamados de candangos, por isso que essa estátua é chamada de candangos. Só que até pouco tempo atrás, foram fazer uns estudos lá nas estruturas dos prédios e encontraram um verdadeiro sítio arqueológico. Esses candangos, que pareciam pessoas bem humildes, humilde pode até ser, mas eram pessoas muito esclarecidas. Deixaram mensagens, escreveram de próprio cunho nas estruturas de madeira dos prédios lá do palácio,
vários palácios, mensagens sobre o futuro do Brasil. Muito bacana. Quem tiver condições, quem tiver acesso tecnológico, pesquisem a história Os Candangos, desses trabalhadores, que é uma história muito bonita na história do nosso Brasil. Ok? Então, bom, aqui estou falando sobre os candangos, construída entre 57 a 60, o professor falou 58, né? E 57. Inaugurada em 60, 21 de abril, inclusive, foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro tema. Montesquieu, ele é um dos pensadores, como vocês viram nas aulas passadas, né? Tinha o Voltaire, que defendia a liberdade de expressão, o Rousseau, o Voltaire também, né? Que ambos defendiam que se um governo não fosse a favor do povo, o povo poderia destituí-lo na base da porrada, né? Ele falou no uso das armas. E esse pensador que nós vamos ver hoje, representado inclusive aqui, né, em perfil, né? Chamado Barão de Montesquieu, né? O francês Charles II, Barão de Montesquieu, é um nome, porque são pessoas, inclusive da elite. Rousseau, Voltaire, Diderot, Dan Lambert, né, John Locke, Montesquieu, são pessoas de famílias ricas, são pessoas de famílias que tinham condições de dar estudo para eles. Você acha que uma pessoa no século XVII, humilde, um camponês, um artesão, né, um trabalhador da cidade ou do campo, tinha condições e tinha acesso a escolas nesse período? Não havia acesso a estudos popularizados como nós temos hoje. Né? Então esses pensadores são da elite, seja da nobreza, um barão, seja da elite burguesa, como Voltaire, Rousseau. Ok? Bom, agora qual que é a proposta dele? Então, ele não se contentou apenas em apontar problemas da sociedade que vivia, mas também apresentou as soluções. Esse é o lado bom dele, né? Falou, olha, tá com uns problemas aqui que esse poder desse rei aí tá muito concentrado. Qual que é a proposta dele? Vamos ver. Em sua principal obra, O Espírito das Leis, defendeu a ideia de que quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele. Então era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, ou só de um grupo de notáveis. Novamente aqui eu gostaria de retomar, ele está em 1689, 1755, século XVIII. Olha que interessante, a história é muito interessante, como ela dá respostas para nós. Um século depois, vão aparecer outros pensadores, também de certa elite, porque ainda não temos ainda uma escola popularizada para formar intelectuais orgânicos, né, da população mais humilde, como diria no sentido filosófico gramsciano, mas nós temos agora, no século XIX, pensadores que vão falar o seguinte, olha, realmente o problema do poder, ele é muito claro, o problema é o poder, que tende a abusar dele. Aqui, há um século antes, no século XVIII, Montesquieu falava que para resolver o problema tinha que dividir os poderes. No século XIX, vários pensadores de outra linha, chamados Bakunin e Proudhon, por exemplo, falavam o seguinte, olha, o problema é o poder. E como é que se resolve? Acabando com o poder. Como assim, professor? Exatamente. Todo poder, o problema é o poder. É o abuso do poder que vai à origem do poder. Então, para se acabar com todo tipo de autoridade, com todos os problemas da sociedade, se retira-se o poder. Saiu uma nova linha de pensamento, diferente dos iluministas, diferente dos liberalistas, chamados socialistas. É outro conteúdo, não se preocupem, para as próximas aulas vocês vão estudar e vão se divertir com essa galerinha aí que também deu pano para manga no século XIX, ok? Mas e que bacana essa visão sobre o poder. O Montesquieu falou o seguinte, olha, para resolver, vamos dividir. Qual que é a proposta? Ele não deu a proposta, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês aí. Nesse slide está nos mostrando que, inspirado nas ideias do Montesquieu, não o Montesquieu dividiu os poderes. Os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes em três. Foram os norte-americanos. Executivo, como se fosse o presidente, para administrar o país e executar as leis, para implantar a lei. O legislativo, leis, que elaboram e aprovam as leis. E depois o judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos, os juízes. Essa é a divisão dos poderes. Professor, mas não é isso que nós temos hoje no Brasil? Correto, inspirado em ideias iluministas e depois da proposta da dupla norte-americana. Interessante, não? E aí, agora é com vocês, inspirados nas ideias de Montesquieu, como os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes? Ah, tá fácil. Caprichem aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
E aí, galerinha do oitavo ano, voltei, vamos corrigir juntos essa. A teoria da divisão dos poderes foi formulada em três: executivo, legislativo e judiciário. Executivo administra e executa as leis, legislativo elabora e aprova as leis e o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos, os juízes. Bom, agora eu trouxe essa proposta, essa primeira Constituição, então, no Brasil. Quando surgiu essa primeira divisão dos poderes? Porque vai ter uma curiosidade bem interessante, inclusive. A primeira Constituição do Brasil, o que é Constituição, professor? Conjunto de leis. Então, o primeiro conjunto de leis, a primeira Constituição do Brasil, nasce quando surge o Brasil. Mas o Brasil no sentido independente. Quando acontece a independência do Brasil em 1822, a primeira coisa que fazer, olha, temos que fazer as primeiras leis, a primeira Constituição. Assim surgiu a primeira Constituição em 1824. Mas a independência não foi em 1822? Por que essa demorinha? Vamos ver agora. A primeira Constituição no Brasil nasceu de debates e fortes discussões, fortíssimas. Tudo porque o imperador Dom Pedro I, que há pouco havia declarado a independência do Brasil, não aceitava uma Constituição que limitasse seu poder. Essa aqui é uma capa do projeto de 1823, então teve um projeto, professor, em 1823, mas ele foi rejeitado pelo imperador. O que é o problema? O imperador acabou de declarar a independência, gritou ali com a espada ali, independência ou morte. Vocês sabem muito bem que não é somente isso, né? Que tem que ter o reconhecimento internacional, enfim, todo aquele contexto de independência, ele chegou na Assembleia, na Assembleia Nacional Constituinte, que foi criada para fazer esse projeto de lei, e falou o seguinte: olha, eu quero uma Constituição que seja fiel ao povo e a mim também. Quando ele disse essa frase, ele disse o seguinte: eu quero uma Constituição que não diminua meus poderes. Eu aceitei ficar no Brasil, eu fiz o dia do fico, aceitei fazer esse processo de independência, mas eu quero um poder que tenha não acima de mim. Ou ele queria uma Constituição com uma característica meio absolutista. Mas não foi o que os deputados fizeram. Resultado: primeira Constituição de 1823, apresentada ao imperador Dom Pedro I pela Assembleia Constituinte, foi rejeitada por ele, porque previa uma limitação do seu poder e uma certa subordinação da monarquia à Assembleia. Irritado, Dom Pedro I mandou fechar a Assembleia, com o exército, não tinha exército, mas fechou com o que tinha, rendendo, com a força militar, acho que é até o correto nós dizermos, rendendo e exilando diversos deputados. Esse ato ficou conhecido como Noite da Agonia. Como assim, professor, não tinha exército? Tem a força militar dentro, o que nós podemos uma força policial que cria, que tem responsabilidade da segurança. Se coloca que a primeira Guarda Nacional surgiu apenas logo após o seu governo, em 1831, lá no chamado período regencial, que é nesse período que surge, então, o que se entende que futuramente vai passar a ser as Forças Armadas, o Exército, que é o surgimento da Guarda Nacional. Vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho a história da Guarda Nacional aí. O primeiro projeto de Constituição foi apresentado ainda em 1823 por um Conselho de Estado, formado por nomes indicados pelo próprio imperador. A primeira Constituição do Brasil foi promulgada em 1824. Agora sim, ele mandou fechar, como diz o outro, fecha isso aí, manda embora esses deputados, exila eles. Ele pegou 10 pessoas de sua confiança, tinha padres, tinha pessoas da sua confiança. E olha só, agora montem do jeito que eu quero essa Constituição. Propuseram, provavelmente ele também mandou fazer desse jeito, a divisão entre legislativo, executivo e judiciário, naquele modelo norte-americano, que vocês viram dos irmãos, e surgiu uma novidade, coisa de Brasil, uma novidade, tinha um quarto poder. Mas como assim, professor? O legislativo, o judiciário, o executivo, e tinha um quarto poder, sim, chamado moderador, de uso exclusivo do imperador Dom Pedro I. E esse quarto poder, que somente ele poderia utilizar, ele poderia intervir no executivo, que já era dele, então ele estaria concentrando já poder, ele poderia intervir no poder legislativo e acima do judiciário, quando bem precisasse. Ou seja, características absolutistas. Tendo a tripartição, nós falamos, e um quarto poder, o moderador, que o professor Roberto acabou de explicar agora. Bom, aqui o objetivo da divisão, mas então por que se divide, então? Hoje no Brasil, os três poderes acabou o período imperial, proclamação da República em 1889, sai o poder moderador, e
a nova Constituição, depois, no período republicano, já previa apenas a divisão dos poderes que nós temos hoje, que é o Executivo, o Presidente, o Legislativo, as câmaras do Senado e dos deputados, federal, se for na esfera da União. Também nós temos vereadores, que fazem função legislativa, nós temos também os deputados estaduais, nos estados, que fazem a função legislativa, assim como também o executivo, não é somente o presidente. Nós temos o governador no estado fazendo a função executiva e nos municípios o prefeito também tem essa função executiva. E o judiciário, apenas os juízes. É não concentrar o poder e que cada um seja o supervisor do outro. Essa é a função. Aqui, Praça dos Três Poderes, aquela estátua que o professor Roberto comentou, dos candangos. Vamos ver aqui a divisão dos poderes, que bacana. Então, poder presidente, poder executivo. O presidente, Ministério e Secretarias, agências governamentais, responsabilidade. Qual que é a função do executivo, né? Todas essas agências governamentais, os ministérios, e a responsabilidade de aplicar as leis. O legislativo cria a lei e ele tem que assinar, outorgar a lei. O Poder Judiciário, ele pode declarar atos presidenciais inconstitucionais, ele também tem que fazer, então, essa supervisão sobre o Executivo. Indica, o Poder Executivo, o presidente, indica juízes para a Suprema Corte, para o Judiciário, para o Poder dos Juízes. Né? Quem é o Poder Judiciário? É a Suprema Corte, é os tribunais regionais, o juizado. E eles têm essa responsabilidade de interpretar as leis. Eles podem declarar leis inconstitucionais do Congresso, como também o Congresso pode analisar as indicações de juízes para a Suprema Corte. Um interfere no outro. O Congresso pode votar impeachment para derrubar o presidente, como pode o presidente vetar leis. Não gostei dessa lei, eu vou vetar. Ele tem o poder sobre o Congresso também, sobre o poder legislativo, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, esse aqui é o espaço da União, do federal. Mas como o Roberto explicou, dentro dos estados, vamos pegar o estado do Paraná, nós temos a Assembleia dos Deputados Estaduais e nos municípios, nas cidades, temos também o poder legislativo dos vereadores, também é um poder legislativo. Então, todas essas divisões foram inspiradas nas ideias iluministas Montesquieu, propostas por aquela dupla, dos norte-americanos. Bacana? Quiz. Quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele. Então é preciso evitar que o poder se concentre nas mãos de uma só pessoa. Em qual livro Montesquieu defendeu essa ideia? A. No espírito das leis. B. Na força das leis. Na C. O lado oculto da lei. Ou letra D, entre a lei e a ordem. Letra A, qual que é a galerinha do oitavo ano? Letra A, se vocês me colocarem assim, vocês vão ver. Eu vou entrar nessa câmera aí, vou conversar direto com vocês aí no caderno. Letra A, B, C ou D, galerinha do oitavo ano? Qual? Muito bem, como diria a Elaine, muito bem. O espírito das leis, letra A. Fechamos? Montesquieu e o anti-absolutismo. Essa divisão dos poderes realmente é criticar o poder absoluto do rei, absolutismo, que é o antigo regime. Esse modelo chamado antigo regime era o modelo de governo que tinham dos reis monárquicos, monarca é repetição, né? Modelo dos reis absolutistas e uma monarquia absolutista. O que o Montesquieu está querendo fazer é exatamente isso, dividir os poderes para que não concentre na mão de uma pessoa apenas. Concentrando o poder, segundo Montesquieu, vocês viram a brincadeira que o Roberto falou ali, iria tender a abusar dele. Vamos pensar bem, né? Dividir os três poderes, pegar os três poderes para na mão de uma só pessoa, realmente você se sente um poder incrível. Não por acaso que os reis absolutistas diziam que é representante de deuses, de Deus na Terra. É a teoria do direito divino do rei. Ou outros tantos filósofos, pensadores lá que defendiam o rei, falando o seguinte, não, esse rei tem que ser assim mesmo, porque rei temido, rei bom é rei temido. Não é a famosa frase do Maquiavel? Pois é. Então, o que o Montesquieu e o absolutismo estão fazendo é exatamente isso, dividindo esse poder. Fechou? Porra, curti essa aula. Espero que vocês tenham gostado também junto comigo aí. Aprendido um pouquinho, assim como aprendi tantão com vocês. Até a próxima aula. Foco nos estudos, galerinha, oitavo ano. Força, fé no coração. Até, valeu!